Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 4. Sacrifício. Em Leão mantinha-se a paz inalterável. A ausência de Helena perdurava por mais de 12 meses. Todavia, Tassiano, com surpresa para ele próprio, sentia-se bem disposto, feliz. Acontecimentos expressivos haviam modificado a face do império. Décio morrera e o cetro imperial fora empunhado por Galo, que passou a governar o mundo romano com deploráveis espetáculos de inconsciência e devassidão. Orientadores e magistrados, guerreiros e políticos, pareciam dominados pela decadência moral a estender-se arrasadora. Terrível epidemia começava a lavrar em todas as províncias. A peste surgira numa festa em Neo-Cesareia, e por toda parte clamava-se que a doença maligna era fruto da feitiçaria cristã. Sacerdotes das divindades olímpicas, valendo-se do ensejo, procuravam firmar a superstição, espalhando a notícia de que os deuses flagelavam o povo, combatendo a mistificação nazarena a alastrar-se invariável. Em razão disso, as preces coletivas eram alimentadas nos santuários dia e noite. Templos numerosos descerravam-se à caridade, acolhendo os enfermos e os agonizantes. Sacerdotes de Júpiter, de Cíbele e de Apolo reuniam-se em orações, implorando a assistência e o socorro de Esculápio, em cujos altares os galos e as serpentes se multiplicavam para os sacrifícios votivos. Contudo, ao lado da unificação dos cultos e dos crentes, em torno do Deus da medicina, o ódio ao cristianismo recrudescera. Edifícios piedosos voltavam a sofrer lapidações e incêndios. Os seguidores de Jesus, com mais rigor, eram apedrejados, presos, banidos ou exterminados sem compaixão. Tassiano, que jamais se modificara espiritualmente, embora emudecesse quanto ao Evangelho, em homenagem à memória do pai, no íntimo considerava justo o novo movimento de repressão. Ignorando deliberadamente o que ocorria fora dos muros domésticos, apesar de o filósofo e a filha ocultarem o coração sangrando de dor, dividia a alma entre a filhinha e os dois amigos, considerando-se o mais feliz dos mortais. Sentindo-se reviver, parecia buscar no amor, plenamente vivido em espírito, abençoada fonte de energia e revigoramento. Refletia sobre a conveniência de a esposa demorar-se indefinidamente em Roma para a garantia da felicidade de ambos, quando Teódulo chegou da cidade imperial com visíveis demonstrações de ansiedade, trazendo-lhe a carta em que a companheira lhe suplicava a presença imediata. Helena parecia vazar todo o coração na longa missiva. Notificava-lhe que, não obstante desejosa de voltar a casa, lutava com a ingrata moléstia da primogênita que os médicos acreditavam na vizinhança do túmulo. Lucila piorava dia a dia. Implorava-lhe por isso, lhe fosse ao encontro, levando Blandina. Descrevia comovedoramente os lances críticos de sua preocupação maternal. Desvelava-se sozinha. Galba, o tio e noivo, permanecia na Campânia, atendendo a interesses particulares, e Anacleta padecia inevitável esgotamento. O próprio Vetúrio, exausto e abatido, rogava-lhe esquecer quaisquer dissabores do pretérito, de vez que o aguardava, não como sogro, e sim como pai, de braços abertos. Tassiano sentia-se excessivamente distanciado de Helena e Vetúrio para chorar por eles. Entretanto,
A perspectiva de perder a filha enferma doía-lhe ao coração. Lágrimas visitaram-lhe os olhos enquanto meditava naquela primeira flor dos seus ideais de paternidade. Que fizera ele, genitor responsável pela jovem prestes a morrer? Lucila crescera, absorvida pelos caprichos maternos. Efetivamente, nunca se dispusera ele a devotar-lhe maior atenção. Não seria razoável compensá-la agora com algum carinho? Todavia, repugnava-lhe a expectativa de qualquer reencontro com o sogro e a volta de Helena não lhe infundia o mínimo prazer. Debalde, Teódoro lhe aguardou a palavra. Depois de prolongada espera, observou desapontado. Trago notícias pouco lisonjeiras da jovem Lucila e... Já sei, interrompeu Tassiano secamente. O agente de Opílio rodou sobre os calcanhares e afastou-se, enquanto o interlocutor demandava o seu gabinete particular, aí meditando largos minutos, sem encontrar uma solução para o enigma que o atormentava. Ao crepúsculo, em companhia da filhinha, buscou a casa do afinador para mais detido exame do assunto. A carta foi lida carinhosamente. Lívia empalideceu, mas procurou dominar-se contra qualquer emotividade menos construtiva. A mensagem de Roma conturbara-lhe a alma. Aquelas palavras da senhora distante lhe impunham a dolorosa convicção de que a afetividade de Tassiano não lhe poderia pertencer. Inopinada amargura, qual se fora avisada de infortúnio próximo, lhe tomou o mundo íntimo. Quis chorar convulsivamente, contudo, a serenidade paterna e a segura polidez do homem amado lhe impunham equilíbrio. Tassiano comentava por alto as dificuldades que experimentava para reaproximar-se do sogro. Além disso, desde a mocidade, não revia a metrópole e gostaria de lá não voltar. Não seria mais aconselhável desatender ao chamado? Que adiantaria a presença dele junto da filha enferma, se Opílio, fartamente endinheirado, poderia rodeá-la de médicos, enfermeiros e servidores? Blandina escutava a exposição, sob evidente contrariedade, agarrada ao colo da preceptora entristecida. O ancião, porém, assinalava-lhe a palavra com paternal ternura. Percebendo-lhe a incerteza e instado a pronunciar-se, aconselhou calmo. Mas, filho, existem obrigações centrais no campo dos deveres comuns de nossa vida. Aquelas que se referem à paternidade são de aspecto essencial e inadiável. Não hesites. Se o velho sogro te ofendeu os brios de homem, desculpa e esquece. Aos mais moços cabe entender os mais velhos e ampará-los. Desejo ardentemente que o céu nos favoreça com a cura de tua filhinha. Mas se a morte a recolhe, sem o apoio de teu carinho pessoal e direto, não te julgues livre da sombra do remorso que te acompanhará o verdugo sutil. O patrício não respondeu, mergulhado nas reflexões que lhe possuíam a alma indecisa. Lívia, contudo, tentou fortalecer-lhe a desistência da viagem, opinando. Mas, papai, imaginemos que Tassiano está inspirado por forças de ordem superior. Suponhamos que efetivamente não deva ir. Não será mais justo confiá-lo à própria intuição? Se ele fosse surpreendido por algum desastre em viagem, se adquirisse a peste sem necessidade. O velho abanou a cabeça e ponderou. Filha, em matéria de bem-fazer, penso que nos compete seguir até ao fim. Ainda que o mal nos estraçalhe, ainda que a ignorância nos atraiçoe, admito que o dever nos reclama o esforço pessoal nas mínimas fases de nossa vida. Tassiano tem uma filha doente que a própria mãezinha nos afirma avizinhar-se da morte. Ambas lhe suplicam assistência. Que direito lhe assiste para esquivar-se? Dentro da experiência que os anos lhe haviam conferido ao coração,
Basílio aduziu, depois de breve pausa. Se fosses tu a esposa atormentada pela aflição, desculpar-lhe-ias a ausência? A moça desistiu de argumentar, mas Blandina, imprimindo bom humor à cena íntima, interferiu, perguntando: Papai, por que não levar vovô Basílio e Lívia conosco? Não poderíamos viajar os 4 juntos? O ancião afagou-lhe os cabelos aveludados e escuros e observou alegre. Não, Blandina, uma viagem longa não pode ser acontecimento para todos. Ficaremos à espera. Quando voltares, teremos novas músicas. É possível regresses trazendo uma harpa nova. Naturalmente, a mãezinha verá o teu progresso artístico e compensar-te-á o esforço com um moderno instrumento. Quem sabe? A menina sorriu, orgulhosa. Doces melodias rendilharam os sonhos daquelas 4 almas afins que jamais se separariam obedecendo à vontade própria. Tassiano pediu a Lívia que cantasse o hino às estrelas que lhes havia ensejado o primeiro encontro, e a moça atendeu-lhe ao desejo, repetindo a canção com emotividade e beleza. Pairava no ar uma sensação de encantamento, a misturar-se, porém, de infinita amargura. Com exceção de Blandina, cujo riso fácil lhe denunciava a despreocupação infantil, os demais pareciam interessados em afivelar ao rosto a máscara de uma tranquilidade em absoluto desacordo com os aflitivos presságios que lhes invadiam os corações. O genro de Vetúrio nunca se mostrara tão sensível ao despedir-se. Prometeu a Lívia o retorno rápido. Não se demoraria. Já que a jornada se impunha inadiável, partiria no dia seguinte, com o propósito de satisfazer apenas as obrigações estritamente necessárias. Que ela não temesse. Pretendia estudar com a esposa uma separação honrosa. Ainda que não pudessem desfrutar, Lívia e ele, da aventura nupcial, desejava consagrar-se ao bem-estar dela e de Basílio, a quem estimava como pai. Um sítio aprazível nas vizinhanças era o ideal do momento. Estava convencido de que Helena, tão logo se realizasse o consórcio de Lucila, caso a doente conseguisse recuperar-se, preferiria o mundo romano, em companhia de Teódulo, de vez que ele, Tassiano, achava-se decidido a modificar a própria situação em família. Restituiria então a propriedade ao sogro e transferir-se-ia com Blandina para algum recanto em que pudessem viver todos juntos. Sentia-se moço, robusto, podia trabalhar com mais intensidade. Nunca perdera a brilhante forma física, em razão dos exercícios a que se devotava com os escravos de sua casa, alguns deles excelentes gladiadores. Por que recear o futuro, quando tudo lhe favorecia os desejos? Enquanto Lívia lhe assinalava os planos, desalentada, Blandina seguia a conversação de olhos fulgurantes, acreditando que nenhuma força conseguiria contrariar as afirmações paternas. Abraços e votos afetuosos foram trocados. Contudo, quando Lívia notou que o vulto de Tassiano, enlaçado à filhinha, se perdia nas sombras do arvoredo próximo, deixou que lágrimas quentes e abundantes lhe inundassem os olhos. Incoercível angústia lhe asfixiava o coração, como se estivesse condenada a distanciar-se deles para sempre, de modo a não vê-los nunca mais. Dias passaram, entre saudades e esperanças, na florida casinha de Leão, quando, com imensa surpresa para a Vila Vetúrio, Helena chegou em companhia da filha e do irmão, fazendo-se ainda acompanhar por Anacleta e por reduzido séquito de servidores. Lucila estava em plena convalescença. Galba, o noivo amadurecido, rodeava-a de atenções. No lar de Basílio,
o inesperado acontecimento foi acolhido com grande estranheza. A senhora atingira a cidade na comitiva de Otávio Ignácio Valeriano e de sua esposa Cliniene Augusta, que se demorariam nas Gálias em missão oficial. Valeriano era um soldado valente e astucioso que se havia distinguido na Mésia, onde perdera 4 dedos em combate com os godos. Vinha na condição de legado especial com o fim de inspecionar a cidade e libertá-la de elementos subversivos. O governo de Treboniano Galo espalhara enviados dessa natureza em muitas direções. As localidades mais importantes das Gálias suportavam-lhes a presença. Chegavam, cercados pela bajulice dos maiorais, que lhes prodigalizavam dádivas particulares em troca de favores políticos, começando por festas espetaculares e acabando por deploráveis extorsões. Empreendiam longos inquéritos a pretexto de joeirar o império contra infiltrações revolucionárias, conservando, porém, o objetivo oculto de perseguir cristãos e despojá-los de suas pequenas ou grandes economias. Os filhos do Evangelho eram então duramente provados na fé. Muitos que ainda se afeiçoavam aos próprios haveres abandonavam a Boa Nova, pagando elevadas quotas à salvação e transferindo-se de moradia, mas os menos favorecidos da sorte, ou os que se reafirmavam na confiança em Jesus, rendiam-se à morte ou ao cárcere, com a desistência de toda a propriedade particular. Um embaixador dessa espécie, portanto, passava a ser admiravelmente aquinhoado por largos recursos, locupletando-se com o dinheiro que recebia para acusar ou exilar, para condenar ou silenciar, fazendo-se destarte o centro natural do ódio e da intriga, da perversidade e da delação. Galo elegera esse meio para ajudar inescrupulosamente os companheiros de campanha militar, considerando que em Roma os cofres exaustos não ofereciam quaisquer perspectivas de presa fácil. A sociedade lugdunense percebia isso e, receando complicações com o imperador, acorria em massa a fim de louvar-lhe o representante. Vários dias de festa solenizaram-lhe a chegada. E Helena, que soubera atrair a intimidade de Climene durante a viagem, foi a primeira dama da cidade que ofereceu rico banquete ao ilustre casal. Os salões da aristocrática residência abriram-se, luminosos como no passado, assinalando imenso êxito. Basílio, preocupado, não sabia como explicar a si mesmo as ocorrências em curso. Por que motivo a esposa de Tassiano escrevera uma carta que parecia desmentida pelos acontecimentos? O ancião e a filha debalde pesquisaram a chave do enigma. Relegados à margem, desde que Blandina e o pai se haviam ausentado, não fugiram ao culto da gentileza e, terminadas as festividades do palácio, tentaram uma visita respeitosa e cordial à senhora, que recusou recebê-los. Teódulo, um tanto desconcertado, apresentou escusas em nome de Helena, comunicando que procuraria pai e filha no dia imediato para entendimento particular. O afinador e a moça regressaram, intrigados, sob inquietante decepção. Que teriam praticado para merecer tamanho desapreço? A genitora de Blandina sempre fora lembrada entre eles como pessoa digna da mais alta consideração. Nunca lhe haviam ferido nome, nem mesmo em pensamento. Por que razão lhes impunha tão incompreensível hostilidade? Na manhã seguinte, porém, o filósofo e a filha foram ainda mais dolorosamente surpreendidos. O intendente de Opílio veio ao encontro deles e exibiu a documentação da dívida comprada, alegando que os Carlos eram aparentados com a família Vetúrio e que Helena, ciente de que a pequena Blandina tomava lições em casa do afinador,
não vacilara em pagar o enorme débito, atendendo a reclamações de familiares, exigindo, contudo, urgente reembolso. Basílio empalideceu. Aquilo era um convite à subserviência ou uma proclamação de cativeiro? Em que lhe valiam agora as lutas de uma existência tão longa? Porque vivera tantos anos julgando-se livre, até a suprema dedicação pela filha que o céu lhe confiara, a fim de encontrar à beira do sepulcro o fantasma da escravidão. Nevara-se-lhe a cabeça, buscando na consciência reta o melhor meio de equilibrar-se com o mundo e com a vida. Sofrera inúmeras privações e dificuldades no percurso da extensa peregrinação terrena, mas nenhuma assim tão angustiosa como a daquela hora em que se presumia a cavaleiro de qualquer humilhação. Compreendeu tudo. A senhora devia odiar-lhes a presença. Provavelmente soubera em Roma que Tassiano e a filhinha se lhes haviam afeiçoado ao lar humilde e considerava-se talvez furtada em seus afetos. Levou a destra ao coração descompassado, enquanto as lágrimas lhe corriam em fio sobre as grossas rugas. Lívia percebeu-lhe a aflição e correu a ampará-lo. O velho abraçou-a em silêncio e depois, com humildade, suplicou a Teódulo a concessão de algum tempo. Desejava aguardar o regresso de Tassiano para entender-se com ele relativamente à questão. O enviado de Helena, no entanto, mostrou-se inflexível. O problema não poderia ser adiado além de uma semana. Determinado portador retornaria à metrópole imperial, conduzindo o dinheiro que Opílio Vetúrio desembolsara. O ancião, confundido, insistiu para que a genitora de Blandina lhe concedesse a graça de uma audiência, mas o administrador dissipou-lhe a esperança. Helena não desceria a qualquer entendimento com plebeus, servos ou devedores. Sem saber o que fazer, Basílio declarou por fim que visitaria alguns amigos prestigiosos com o objetivo de estudar a inesperada exigência, prometendo uma solução tão apressada quanto lhe fosse possível. A sós com a filha, examinou angustiado o problema que o destino lhe propunha. Reconhecia-se extenuado. Jamais obteria recursos compatíveis com a necessidade do resgate. Por mais buscasse a moça consolá-lo, com observações de carinho e encorajamento, não conseguia subtrair-se ao abatimento que o dominava. Convicto de que os únicos benfeitores capazes de auxiliá-lo na travessia do obstáculo seriam os companheiros da atividade cristã, na noite do mesmo dia procurou a singela residência de Lucano Vestino, antigo presbítero refugiado num casebre, onde se reuniria uma assembleia de oração. Basílio e a jovem não imaginavam sequer que Teódulo os seguia às ocultas. Localizando o pardieiro em que os cristãos se congregavam, o intendente tornou a herdade, arquitetando planos para iniciar a devassa. A reunião evangélica, no domicílio de Vestino, caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido, temendo a presença de Valeriano. A Igreja de Leão, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava infalível. Vestino, tomando a palavra, formulou sentida prece e leu, nos apontamentos sagrados, a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim.
Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou, inflamado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam oferendas de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre. Gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se regozijassem inconscientes sobre cadáveres amontoados para despertarem mais tarde sob o látego ardente da verdade que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíram o mundo. Os templos eram casas de negócio com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós. As algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra a exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, e enquanto os menos convictos caem no logro infeliz da descrença e da dúvida, marchemos, destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e de martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredoura de veneráveis apóstolos que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Achamo-nos em paz, porque cremos. O medo não nos aborrece, porque cremos. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflamada de luz e as paredes como se esboroavam aos olhos espirituais de Vestino. As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplaram-se uns aos outros, maravilhados e estáticos. Irmanados num destino comum, experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer por amor a um ideal santificante. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Lívia, com o paternal enlevo das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles,
A viúva Cesídia e as suas filhas, Lucina e Prisca, entreolharam-se venturosas. Hilarino e Marciana, Tibúrcio e Escribônia, 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor, abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que a ameaçara de princípio. Recordou Tassiana e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhe restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente! Tassiano possuía uma esposa e um lar, e Blandina cresceria naturalmente para um formoso destino. Que lhe competia senão resignar-se ante a vontade de Deus? Não lhe cabia rejubilar-se pelo ensejo de consolar o abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida. Não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos como que despediam raios de claridade azulínea. Refletiu pela primeira vez nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que de certo o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que se lhe devotara a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer. E sentiu por aquele homem, curvado pela senectude, um afeto filial mais alto e mais puro, renovado e diferente. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Instintivamente, retirou a destra das mãos enrugadas que a retinham e abraçou-o com o enternecimento que até então lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração no peito fatigado e, beijando-lhe a face com extrema ternura, falou baixinho: meu pai. Tocado de júbilo misterioso, Basílio deixou cair algumas lágrimas e balbuciou: estás feliz, minha filha? Muito feliz. Ele osculou-lhe os cabelos ondeados e escuros que dourada rede envolvia e afirmou ciciante: não se turbe o vosso coração. Os que se amam em Cristo moram acima da separação e da morte. Nesse instante, porém, Vestino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma aventura ignorada na terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam, e com a voz quase embargada pelo pranto, nascido da alegria em que se lhe desabotoava o coração, prosseguiu: ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se vestem. À frente entrou Ireneu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais, glorificados no reino, penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos. Conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Sétimo Severo e Caracalla. Aqui se encontram Ferréulo e Ferrúcio, com radiantes auréolas a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes foi violentamente arrancada. Andeolo, o valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiniana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam péplos alvinitentes. Lourenço, Aurélio e Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei em minha infância, e que foram varados por espadas de pau,
são portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saúdam vitoriosos. Ireneu aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Vestino faz breve pausa e exclama admirado: Ah, é a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios.